Olá, meu nome é Diego e irei ministrar o curso de Organização de Computadores. Nesta aula, iremos falar sobre conversões de bases numéricas, sistema decimal, sistema binário, sistema octal e sistema hexadecimal. Vamos falar sobre o sistema decimal. O sistema decimal é um sistema de numeração de posição que utiliza a base 10. Exemplo: 10 na base 10, 35 na base 10, 232 na base 10 e por aí em diante. E, portanto, qualquer número que você achar com base 10, ele é um número decimal. Eles são representados pelos símbolos abaixo, que são de 0 até 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sistema binário. Os números binários são de base 2, ou seja, eles utilizam apenas dois algarismos, o 0 ou o 1. Exemplo: 1, 0, 1, 0, com base 2. Este é um número binário. Então, qualquer número que tenha 1 e 0 com base 2, ele é um número binário. 1, 0, 1, 0, base 2 é igual a 10 na base 10, que é o numeral 10, que é um número decimal. Agora vamos converter números decimais em números binários. Neste exemplo, vamos converter o número 100 de decimal para binário. Nessa primeira linha, eu coloquei aqui que se inicia com 1 e sempre o próximo número é 2 elevado a ele mesmo. Por exemplo, 2 elevado a, nesse exemplo, 2 elevado a 1, 2. O próximo é 2 elevado a 2, que é 4, e assim por diante. Então, nós começamos por 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e assim por diante. 128, 256, até chegar ao número que é mais próximo do que você quer fazer a conversão. Nesse exemplo, eu peguei o número 100. Então, para me chegar nesse número aqui em cima, eu sempre coloco um número que eu consigo subtrair. Neste exemplo, vou converter o numeral 100 de decimal para binário. Eu começo aqui nessa coluna aqui, começo da direita para a esquerda. Sendo que começo 1, o próximo número é 2 vezes 1, o próximo é 2 vezes 2, 2 vezes 4, que é 8, e assim por diante. E aqui eu vou até ao 64. Porque se eu dobrar esse número 64 mais 64 vai dar 128. E ele já ultrapassou o número que eu quero subtrair. Então eu vou até 64. Tá? Então 100 menos 64 é 36. Então dá para fazer subtração. Então aqui nessa casa do 64 ele recebe 1. Ele está ativo. Quando está ativo, ele recebe sempre o número 1. Então o resultado dessa subtração é 36. Então 36 menos 32, o resultado é 4. Então a casa está ativa, recebe 1. O resultado da subtração deu 4. 4 dá para subtrair por 16? Não. Então ele recebe 0. Não está ativa essa casa. 4 menos 8 também não dá. É 0. Agora 4 menos 4 dá para subtrair. É 0. Então ele recebe 1. O restante aqui, como é 0, não tem como subtrair por nenhum. Então as casas recebem 0. Então este número que eu coloquei aqui abaixo é a conversão de 100 para binário. Então o resultado é 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 com a base 2. Neste segundo exemplo, vou converter agora o número maior, tá? Que é o número 276 de decimal para binário. Neste exemplo, eu comecei da mesma forma: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Se eu for dobrar o 256, vai passar o número que eu quero converter. Então ele iria para 512. Então já não seria valor a mais do que eu quero transformar. Então eu paro em 256. E faço a subtração. 276 menos 256, o resultado vai dar 20. Então eu tenho aqui na primeira casa, ela vai estar ativa, vai receber o número 1. O resultado dessa subtração eu tenho 20. 20 menos 128 já não dá. Então recebe 0. 20 menos 64 também não dá. Então recebe 0. 32 menos 20 também não dá, recebe 0. Agora
20 menos 16 já dá. 20 menos 16, o resultado é 4. Então ele recebe 1. 4 menos 8 não dá também, recebe 0. 4 menos 4 dá 0. Então essa casa recebe 1, ela está ativa. O restante, como o resultado é 0, não tem como subtrair com ninguém. Então o restante recebe 0. Ok? Então sempre quando a casa eu consigo fazer a subtração, ele recebe 1. Quando não dá para fazer a subtração, ele recebe 0. Então temos aqui a conversão de 276 de decimal para binário. Então o número 276 de decimal para binário é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, com base 2, que é o binário de 276. Sistema octal. O sistema octal é um sistema de numeração cuja base é 8, ou seja, utiliza 8 símbolos para a representação de quantidade. Exemplo, 21, base 8, 234, base 8, 156, base 8. Eles são representados pelos símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, qualquer número que você ver com a base 8, ele é um número octal. Agora vamos fazer a conversão de números decimais para octal. Nesse caso, eu pego o mesmo exemplo da conversão de decimal para binário, que é a conversão do número 100. Então, o primeiro passo para me transformar esse número 100 decimal para octal é convertê-lo em binário, é achar o binário dele. Então, aqui eu tenho o mesmo exemplo, que eu converti 100 em binário, que é 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, este é o número binário. Eu pego esse número binário e separo ele de 3 em 3 casas. Então, aqui eu repeti o número e separei ele aqui em cores de 3 em 3 casas. E na parte de cima eu fiz a seguinte forma. Coloquei 1, 2 vezes 1, 2 vezes 2. Começo novamente 1, 2 vezes 1, 2 vezes 2. E aqui eu inicio 1. Não coloco o restante das casas porque já terminou o número binário. Então, separando de 3 em 3 casas, essa conversão é feita da seguinte forma. Aonde estiver o número 1, eu armazeno esse número e gravo ele. Então, aqui, o 2 eu cortaria ele, o 1 eu cortaria. Então, aqui eu ficaria com 4, gravo o número 4. Nessa segunda etapa, aqui ele vai receber só o número 4 novamente. Então, aqui já dessa seção já é o número 4 novamente. E dessa aqui é o número 1. Então, 1, 4 e 4. Então, o resultado de 100 em octal é 144 na base 8. Neste segundo exemplo, vou converter o número 276 de decimal para octal. E é da mesma forma do exemplo anterior. Então, primeiro, eu vou convertê-lo em binário. Primeira forma, eu vou converter em binário. Então, ele ficaria assim, em binário. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Então, 276 em binário é esse número que está representado aqui na tela. Então, eu vou pegar esse número, joguei ele aqui embaixo, e vou dividi-lo ele em 3 casas, como na forma anterior explicado. E coloco da mesma forma, na parte de cima, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Sempre de 3 em 3 e sempre com essa mesma repetição. E da mesma forma, sempre quando tiver 0 eu corto, eu não utilizo o número de cima, e utilizo sempre quando o número tem 1. Então aqui nessa casa ele recebe 4, armazena o número 4. Na segunda só tem aqui o 2, né? Então eu coloco o 2. E na terceira aqui ele recebe o 4. Então vai ficar 4, 2, 4. Então 276 em octal é 424. Sistema hexadecimal. O sistema hexadecimal é um sistema de numeração posicional que representa os números em base 16 e utiliza 16 símbolos para sua representação. Então, como podemos ver, todo número que estiver base 16, ele é um número hexadecimal. Eles são representados pelos símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E após o 9, ele é representado por letras, que vai de A a F.
Consequentemente, A igual a 10, B igual a 11, C igual a 12, D igual a 13, E igual a 14, F igual a 15. Agora vamos fazer a conversão de decimal para hexadecimal. Vamos converter o número 100. Como nos exemplos anteriores, eu vou utilizar o número 100 para fazer essa conversão. Primeiro passo, eu converto o número 100 para binário, que já temos o resultado, que já fizemos esse cálculo, que é o número representado aqui à sua direita. Colocamos ele aqui embaixo, representados, e separamos ele de 4 em 4 casas. Então eu separei ele aqui por cor. Então ele vai ficar da mesma forma. Ele vai, sempre quando o número tiver 1 na parte de baixo, quando o binário for 1, eu gravo esse número de cima e armazeno ele. Então nessas primeiras casas aqui, eu vou armazenar o número 4. Na segunda, eu vou armazenar o número 2 e o 4. Então, quando tiver mais de um número aqui separado, eu vou somar eles. 4 mais 2 é 6. 6 com 4, 64. Então, 100 em hexadecimal é 64. Mais um exemplo. Exemplo 2. Vamos converter agora o número 191 de decimal para hexadecimal. O primeiro passo, como você já sabe, é convertê-lo em binário. E após isso, vamos fazer a separação de 4 em 4 para encontrar o hexadecimal. Então, eu tenho aqui o binário dele, que coloquei aqui embaixo, e dividir, como é no exemplo anterior, de 4 em 4 casas. E aqui na parte de cima é 1, 2, 4, 8. Consecutivamente, 1, 2, 4 e 8. E sempre quando tiver 1, eu armazeno esse número aqui. Como aqui tem mais de 1, armazeno ele e somo ele. Nesse exemplo aqui, eu tenho aqui 8 mais 4, que é 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. Eu armazeno aqui, nessas 4 primeiros casos, o número 15. Na próxima, aqui eu tenho o 8, o 2 e 1. Então, 8 com 2, 10. Com 1, 11. Se você perceber, aqui deu 11. 11 em hexadecimal, como eu mostrei no slide anterior, 11 em hexadecimal é a letra B. E 15 em hexadecimal é a letra F. Então, 191 em hexadecimal é representado por BF, com base 16. Outras conversões. Vimos que para todas as conversões que fizemos até agora foram de decimal para binário, octal e hexadecimal. Sempre partimos de decimal para binário. Agora vamos utilizar outras formas de conversão. Vamos converter de binário para octal, de decimal para hexadecimal. Nós vamos utilizar agora nesse exemplo, temos aqui esse número binário, que é 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Então ele é um número binário. Vamos utilizar da mesma forma, colocamos ele na tabela aqui embaixo, e como vamos converter de binário para octal, nós dividimos de 3 em 3 casas. E vai ser da mesma forma, onde tiver 1, eu somo esses números, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1 mais 4, 5, e aqui 1. Então temos aqui esse número binário em octal, 153. Aqui embaixo eu vou utilizar o binário novamente, tá? E para decimal, funciona da seguinte forma. Onde que tiver 1, eu vou somar todos esses números. Então, eu vou somar 64 mais 32, mais 8, mais 2, mais 1, que dá o resultado final 107. Então, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, de binário para decimal é 107. Agora, vamos converter esse mesmo número binário para hexadecimal. Colocamos ele aqui embaixo. Aqui fazemos da mesma forma dos exemplos anteriores. E sempre quando tem 1, eu somo esses números. 8 mais 2, 10. Mais 1, 11. Aqui, 4 mais 2, 6. Aqui é 0, então 6 aqui. Aqui eu dou o número 11. Então 11 em hexadecimal é representado pela letra B. Então o resultado dessa conversão de binário para hexadecimal é 6B. De hexadecimal para binário, octal e decimal. Temos esse exemplo 1CE. Primeiro vamos descobrir o quanto valem os termos de C e E. Como dito anteriormente, sabemos que A é igual a 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Assim temos aqui 1, vou manter ele,
o C vale 12 e a letra E vale 14. Então agora basta eu transformar esses números, o 12 e o 14, para binário e para mim poder ter esse número já na base binária. Ok? Então aqui eu transformei. Então 12, eu fui até 8 aqui, 1, 2, 4, 8. 12 menos 8 é 4. Então aqui dá 1, está ativado. 4 menos 4, 1. O restante deu 0 a subtração, então 0, 0. Então esse é o binário de 12. Aqui consecutivamente fiz a subtração, 14 menos 8, aqui está ativado. Aqui o resultado dá ativado também, aqui dá ativado. E aqui recebe 0 porque não dá ativado. Então o binário de 1CE em binário é 1, que é o do próprio número que ele já veio, mais o binário de 12 e o binário de 14. Agora vamos converter em octal. Em octal eu pego o número binário, separo de 3 em 3 e sempre quando tiver 1 eu somo esses números. Então aqui no primeiro de 3 em 3 dá 6, aqui dá 1, nessa terceira aqui dá numeral 7. Então 1CE em octal é 716. Agora eu vou converter ele para decimal. O decimal, eu pego o binário dele, coloco aqui e coloco os números dessa forma. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. E sempre quando é 1, eu somo esses números para me chegar a esse resultado. Então 256 mais 128, mais 124, mais 8, mais 4 e mais 2, que dá o resultado final 462. Então 1CE em decimal é 462. Então hoje vimos sistemas decimal, sistema binário, sistema octal, sistema hexadecimal e suas conversões. Lembrando que na descrição do vídeo temos um material de apoio e exercícios para fixação. Até a próxima videoaula do curso de Organização de Computadores. Dúvidas? Entre em contato conosco através dos comentários deste vídeo ou através do nosso site. Até mais!